Sabe aquelas histórias que parecem impossíveis? Hoje, a gente vai mergulhar numa delas. Vamos falar da origem super improvável de um dos textos espirituais mais curiosos do século XX. Como que um livro sobre amor e perdão foi supostamente ditado por uma psicóloga ateia numa das universidades mais importantes do mundo? Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer a Helen Schucman. Ela mesma se descrevia assim, cética, acadêmica, ou seja, tudo menos uma pessoa espiritual. O mundo dela era o da Universidade de Columbia, lá em Nova York. Um lugar super competitivo, focado em prestígio e em status. Imagina só a senha. E isso nos leva à grande pergunta que norteia essa nossa análise. Como é que essa mulher, com essa cabeça, se tornou canal para um texto espiritual que acabaria influenciando milhões de pessoas? É exatamente nesse paradoxo que a nossa história começa. Ok, então vamos mergulhar em como o curso surgiu, porque a história é tão surpreendente quanto o conteúdo dele. E tudo começou com uma decisão bem repentina entre duas pessoas que, francamente, não se davam muito bem. O contraste aqui é gritante. A gente tem a Ellen e o chefe dela, William Thetford, dois professores de psicologia médica com um relacionamento profissional super tenso, competitivo. É fascinante pensar que justo eles, dois especialistas treinados para analisar o ego, acabariam produzindo um texto focado em transcender o ego. Porque o material que eles começaram a criar fala de amor, de união e de como esse mundo de competição que eles viviam, na verdade, não é real. E o ponto da virada foi esse. Um dia, o Thetfords, de saco cheio daquele ambiente agressivo e raivoso do departamento, simplesmente desabafou. Ele disse para Ellen, tem que haver um outro jeito. E ela, para surpresa dela mesma, concordou em ajudar a encontrar esse tal outro jeito. Essa pequena faísca foi que começou tudo. Bom, 3 meses depois, o negócio ficou realmente estranho. A Ellen começou a ouvir o que ela descreveu como uma voz interior. Não era um som de verdade, mas sim um ditado interno, silencioso e muito rápido. Apesar da experiência deixar ela super desconfortável, afinal, ela era uma psicóloga ateia, ela sentiu que aquilo fazia parte da promessa que ela tinha feito de encontrar um outro jeito. E que projeto, hein? Esse processo todo de transcrição levou, no total, 7 anos. Pensa nisso. A Ellen anotava tudo em cadernos de taquigrafia e o Bill, seu colaborador, datilografava. O resultado? Os 3 volumes que hoje formam o livro Um Curso em Milagres. Certo. Agora que a gente já entendeu a origem meio maluca dessa história, vamos para o que o curso realmente diz. A filosofia central dele se baseia numa distinção bem fundamental. O curso divide tudo em 2 reinos. Para facilitar, pensa assim. De um lado tem o conhecimento, o mundo real de Deus, que é puro amor, imutável, eterno. Pensa num oceano. Do outro lado tem a percepção, o mundo que a gente vê com os olhos, o mundo de tempo, de mudança, de separação. São como as ondas na superfície do oceano. Parecem coisas separadas, mudando o tempo todo, mas na verdade elas são parte do mesmo oceano. O curso chama esse mundo das ondas de ilusão ou de sonho. Tá, mas como essa ilusão é criada? O curso apresenta um conceito-chave, a projeção. A ideia é que a gente não vê o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Primeiro, a gente decide o que quer ver internamente, raiva, medo, amor, e depois literalmente projeta isso para fora, enxergando o mundo através dessas lentes. Mas se a gente está preso num sonho, como é que se acorda? O curso diz que temos uma ajuda interna. Ele usa o termo cristão, Espírito Santo, mas descreve como uma espécie de mediador, um guia interno, uma parte da nossa mente que ainda se lembra da verdade. Esse guia conhece a realidade, mas também entende as nossas ilusões, e a função dele é nos ajudar a corrigir esses erros de percepção. E a principal ferramenta que esse guia interno usa para consertar nossa percepção é o perdão. Mas calma, é um tipo de perdão com uma definição muito particular. O pulo do gato aqui é a redefinição da palavra pecado. O curso diz que pecado não é uma maldade que merece castigo, é simplesmente uma falta de amor. É um erro, um pedido de socorro que precisa de correção e não de ataque. Então, na prática, o perdão vira um processo. Primeiro, a gente reconhece que o ataque que parece vir de outra pessoa é, na verdade, um pedido de amor, só que é distorcido pela nossa percepção. Segundo, a gente escolhe olhar para além desse erro, para a verdade que existe em comum. E terceiro, ao perdoar o outro, na verdade, estamos perdoando a nós mesmos por ter acreditado na ilusão de que estávamos separados. Bom, já vimos a origem e a filosofia, então vamos dar uma olhada em como o material se organiza.
O que é o curso na prática? É bem simples, na verdade. Apesar de ser um livro grande, ele é dividido em 3 partes principais, todas publicadas num volume só, e cada uma tem um propósito bem definido. Cada parte tem uma função clara. O texto é onde está a teoria. O livro de exercícios é para aplicação no dia a dia. E o manual de professores é tipo um FAQ, sabe? Ele esclarece termos e responde às perguntas mais comuns que podem aparecer. E o que é bem interessante é a estrutura do livro de exercícios. Ele tem 365 lições. Exato, uma para cada dia do ano. É basicamente um currículo de 1 ano de autotreinamento mental. E essa aqui é, talvez, a parte mais radical do curso. Logo na introdução do livro de exercícios, ele deixa claro: não é preciso acreditar nas ideias. A ênfase não é na fé, mas na aplicação. A instrução é bem simples. Apenas use as lições e veja por conta própria o que acontece. Isso nos leva à conclusão que, curiosamente, é sobre o objetivo do curso não ser um fim em si mesmo, mas, na verdade, um começo. Segundo o próprio texto, o objetivo declarado não é criar uma nova religião ou um novo culto. Pelo contrário, o material se apresenta como uma ferramenta para ajudar cada pessoa a encontrar e a ouvir o seu próprio professor interno. Isso fica super claro nas palavras finais do livro de exercícios. Ele diz que não existem mais lições específicas, porque a partir daquele ponto, a orientação deve vir de dentro. É como uma transferência de autoridade, do texto para a própria pessoa. E assim, a gente termina com essa pergunta provocadora, que resume todo o desafio filosófico do curso. O que poderia acontecer se alguém passasse a ver o mundo não como ele é, mas como essa pessoa é? A resposta, o curso sugere, é o caminho para a paz. Valeu por acompanhar essa análise.